eu diminua e que Cristo cresça na minha Glória vida. a Deus! Irmãos, é o seguinte, eu passei por uma luta tremenda na minha vida, né? Antes de eu aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu frequentava a igreja católica, né? Eu era coordenadora de ministério de música e eu não falhava um culto, não falhava uma missa, estava buscando, mas faltava vazia, né? Deus. Glória a Deus. E aí começou uma enfermidade em mim, né? Não é por falta de aviso, porque o cunhado de James, a irmã Jo, já havia me convidado outras vezes, né, para estar seguindo a igreja evangélica. Né? Ele já tinha feito o convite. Só que eu falava para eles o seguinte: eu não vou porque eu ainda não senti vontade, não estou preparada e tal. E aí ficou. Eu buscando na igreja católica, buscando e nada acontecendo. Quando foi um certo dia, começou a enfermidade nas minhas pernas. Né? Eu comecei a inchar as pernas e doía muito e fui ficando. E as pessoas falavam comigo que eu estava com problema de coração, outros falavam que eu estava com anemia. E eu fui pondo aquilo na cabeça e o inimigo foi me preocupando e foi me preocupando. Até que um certo dia eu busquei o médico. O médico pediu 13 tipos de exames para a honra e a glória do nome do Senhor. Fez todos os exames, não deu absolutamente nada. Nada. E eu sem entender aquilo tudo que estava acontecendo comigo. Mas continuei indo na igreja católica e quando foi um dia, eu lembro como é hoje, eu estava indo, né? Naquele dia eu tinha que cantar na missa. E aí eu fui para a igreja. Só Deus sabia como eu estava saindo da minha casa. As pernas todas inchadas, eu abatida, eu triste. Meus irmãos, não tinha vontade de fazer nada na minha casa. Minha casa estava imunda de sujeira. Eu não tenho vergonha de falar. Porque eu não sentia vontade de limpar a minha casa, de fazer nada. E aí eu fui aquele dia. Quando eu passei na casa da minha mãe, a minha irmã estava varrendo o quintal lá. E aí eu fui com aquela tristeza, com aquele vazio. E ela olhou para mim, mas ela não falou nada. Eu fui aquele dia. Fui lá, servir ao Senhor, porque é como se eu estava fazendo uma obrigação. Eu estava ali por obrigação. É como uma pessoa fosse trabalhar estava obrigada. Fui lá, cantei naquele dia, voltei para casa pior do que eu estava. Meu Deus. Cheguei em casa toda, meu Deus, sabe? Só Deus sabe. E ali eu fiquei. Naquele momento eu peguei o celular. E aí eu tenho uma cunhada que mora em Campinas, ela é evangélica. Sim. Naquela hora me bateu uma saudade tão grande dessa cunhada minha. Eu mandei uma mensagem para ela por escrito. Hoje me bateu uma saudade tão grande de você. Minhas irmãs, naquela hora, ela me mandou uma mensagem. Falou para mim assim: esse vazio que você está sentindo, essa saudade que você está sentindo é o tamanho do Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, mas naquela hora eu desabei. Falei, meu Deus, eu tô pra mim, antes de eu ter a visão espiritual, eu via pra mim, eu tava fazendo tudo certinho, não falhava um culto, não falhava uma missa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não participava de festa. Então, pra mim, assim, eu era uma católica fiel e pra mim tava certo, eu tava fazendo a vontade de Deus, mas eu não tava, porque eu tava buscando Deus no lugar errado, eu não tava sentindo a presença, então eu sinto aqui hoje, eu não... Glória a Deus! A gente passa situação dentro da nossa própria casa, meus irmãos, que às vezes... Nem a nossa própria família às vezes percebe. Eles acham que tá tudo bem. O meu esposo, pra ele tava tudo normal. E naquela hora ele tinha saído. Eu tava ali naquela pia lavando aquelas louças e chorando. Lágrima descia dos meus olhos. E eu falava pra Deus: Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu estou te buscando, mas eu não estou preenchida. Naquele momento, meus irmãos, Deus usou a minha irmã. Ela fez ela desligar o fogo do seu arroz. Aleluia, me encontro lá em casa. Aleluia. Louvado e exaltado o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A minha irmã desceu. Ela contou naquela porta e falou: eu sabia, o Senhor mandou eu vir te dar um abraço. Aleluia. E ali ela me abraçou e o Espírito Santo de Deus nos tomou, minha irmã. Aleluia, Jesus.
partir daquele dia, a gente começou a oração. A gente subia o monte, orava, e eu todos os dias na minha casa. Aí o Satanás começou a se levantar. Glória a Deus. Invadia aquela revolta dentro de mim. Aquela ansiedade, aquela agonia. E eu falava, meu Deus, mas como assim? Se eu tô te buscando, tô tentando entender, e tá pior do que eu estava. Glória a Deus. Mas eu não entendia que era o agir de Deus trabalhando na minha vida. E ali ficou, eu comecei a pensar e fui ficando, minhas irmãs. E aí começou as afrontas e fui ficando. Eu tava até firme quando pensa que não, eu vou desistindo. Vai desistindo. E aí eu comecei a imaginar por que todo mundo me abandonou. Eu queria que as pessoas ficassem mandando mensagem: o que tá acontecendo com você? Mas ninguém não mandava, ninguém não mandava. As pessoas da igreja que falavam que me amavam, ninguém me mandava mensagem. Eu ficava cobrando. Mas eu não entendia que era Deus livrando aquelas pessoas. Glória a Deus.